senhores, estamos mais uma vez reunidos ao talk show da Sociedade Brasileira de Quadril e hoje temos dois convidados ilustres. O professor Dr. Celso Hermínio Ferraz Picado, que é professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e o Dr. Flávio Luiz Garcia, também professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto de São Paulo, e agora atua nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago, na Rush University. Quero mais uma vez agradecer a presença deles e poder contar com um pouquinho da sabedoria deles para tentar esclarecer à população e a todos aqueles que têm interesse em quadril sobre o que pode complicar na prótese de quadril. Doutor Celso, qual é uma das principais complicações na prótese de quadril? Dr. Walter, inicialmente eu agradeço muito esse convite da Sociedade Brasileira de Quadril. Isso me deixa muito feliz, satisfeito em poder participar junto com o professor Flávio e com o pessoal, com a equipe do Dr. Walter. Fico muito feliz em participar desse debate. A prótese do quadril é uma das melhores cirurgias que pode existir. Ela, inclusive, algumas revistas da área consideram que foi a melhor cirurgia desenvolvida no século passado. Eu, particularmente, existem outras pessoas que acham que a prótese do cristalino é superior à prótese do quadril. Eu sou obrigado a reconhecer. Eu prefiro voltar a enxergar bem do que andar bem, mas a prótese do quadril tira a dor da pessoa, alivia a dor, proporciona marcha. É uma cirurgia excelente. Toda cirurgia, por mais excelente que seja, sujeita a complicações. Nós temos complicações maiores, menores, que nós tememos mais, outras menos, mas são complicações. Grandes complicações, nós temos luxações, as infecções, e as que são o que mais nos assustam. Mas como nós cortamos desde a pele, nós cortamos pele, tecido subcutâneo, fáscia, músculo, tendão, osso, nós vamos até o fundo, nós podemos ter várias complicações relacionados a essa via de acesso. E existem complicações menores, né? Pequenas lesões vasculares, pequenas lesões neurológicas, de nervo. Mas o que nós temos medo maior são as luxações e as infecções. Uhum. E o senhor podia me dizer, explicar para o pessoal o que é uma luxação? Posso, vou tentar, posso sim. É interessante, essa pergunta é muito importante, porque nós temos uma formação de repórter esportivo que comunica para a nossa população que, felizmente, o atleta só teve uma pequena luxação e ele não teve um entorse, ele não quebrou. E a luxação é uma palavra usada na medicina para indicar uma lesão mais grave do que a fratura. A luxação é a perda do contato de duas superfícies articulares. Nós temos a cabeça do fêmur encaixado num buraco na bacia chamado acetábulo. Quando essa cabeça do fêmur sai de dentro do buraco, é uma luxação. Ela pode ser parcial ou total. No caso de luxação parcial, é mais relacionada a pacientes acometidos com fraturas. No caso da prótese, como sequela, ela sai toda. É uma luxação quase sempre total. É difícil ter luxação parcial. A cabeça do fêmur sai de dentro da cavidade, gera uma instabilidade articular para o paciente muito grave. Ele sente dor e ele cai, ele fica com medo de usar a prótese porque ele continua caindo, e isso é uma luxação. É quando a superfície articular perde o contato com a outra. Seria mais ou menos essa imagem que a gente tem na tela?
É bem essa imagem. Se o Dr. Walter tiver uma seta, pode mostrar que no lado direito da tela nós temos uma cabeça grande. Do outro lado, do lado normal, nós temos uma cabeça grande encaixada dentro do buraco. Do lado onde foi feita a prótese, nós temos um novo teto, um novo buraco onde está a seta, e a cabeça, que deveria estar localizada aí dentro, está bem superior, está fora da cavidade articular. Clássica luxação da prótese do quadril. E o que a gente faz? Qual é a urgência do caso? Como é que a gente resolve esse caso se isso acontecer? A maior urgência do caso é procurar o mais rápido possível pôr essa cabeça dentro da cavidade novamente, que nós chamamos de redução da luxação. Reduzir a luxação é colocar esta cabeça para dentro da taça de novo. Essa cabeça aí foi reduzida, ela está dentro da taça novamente. Isso deve ser feito, não é extrema urgência, mas não pode deixar passar, porque se houver retração muscular, dificulta muito o tratamento depois. Quando essa cabeça sai, se ela ficar luxada, ocorre com o passar do tempo um encurtamento da musculatura que não cede mais e impede que isso seja feito. Então, outra coisa, que com ela fora do lugar, existe uma tendência a torcer os vasos ficam dobrados. Entendi. E pode acontecer lesão, principalmente venosa, entupir a veia, uma trombose venosa. Por isso, nós temos que fazer o mais precocemente possível a redução. Ótimo. E alguma outra forma de tentar cicatrizar, ou seja, tentar manter essa cabeça dentro do acetábulo e fazer cicatrizar a região? Porque o paciente vai ficar com medo. Que movimento eu posso? Até onde eu posso ir? Existe algum dispositivo? Aí é uma forma de tratamento muito discutido que nós usamos aqui no nosso serviço sempre como primeira parte do tratamento. Nós fazemos a redução e imobilizamos a cabeça dentro do acetábulo. Uhum. Essa imobilização nós fazemos ou com gesso, que é extremamente incômodo. Agora, se o paciente tiver alcance ou acesso a uma órtese do jeito que está na fotografia, que mantenha a cabeça femoral estável dentro desta articulação. Esse é um tratamento dos poucos tratamentos que contraria as recomendações médicas, porque o resultado desse tratamento, nós sabemos que tem um índice de obtenção de bom resultado baixo, no máximo de 40%, gira em torno de 30%. Mas o benefício desses 30% alcançado de estabilidade da cabeça, que estava luxada e fica fixa dentro do acetábulo usando uma órtese, é tão melhor do que o tratamento cirúrgico, repetir um tratamento cirúrgico que nós usamos. Nós sempre tentamos, mesmo sabendo que nós vamos ter bons resultados, no máximo em 40% desses pacientes. Entendi. E, infelizmente, como o senhor falou, a gente observa que, neste caso aqui, luxou de novo. E aí, eu vou jogar a bola agora, o problema, para o doutor Flávio. Doutor Flávio, ele luxou, reduzimos na urgência, como o doutor Celso falou. O problema é que a gente imobilizou e ele não está naqueles 30% que resolve. E agora, como é que a gente pode resolver? O que a gente pode fazer? O que a gente tem para fazer? Ok. Bom, inicialmente eu quero agradecer também ao Walter pelo convite, à Sociedade Brasileira de Quadril pelo convite para poder participar desse talk show que me deixa muito satisfeito, muito honrado. Bom, então, o paciente, enfim, apresentou aquela luxação, foi levado ao centro cirúrgico, foi reduzido, né, imobilizado. Em geral, essa imobilização que se utiliza após o primeiro episódio da luxação
ele varia em torno de 4 a 6 semanas e, nesse caso, ocorreu uma nova luxação, né? Nesses casos em que a luxação é recorrente, ou seja, nos casos em que a luxação ocorre repetidas vezes, é essencial que a gente procure uma etiologia, uma causa do porquê isso está ocorrendo, né? Uma das principais causas é o posicionamento inadequado desses componentes, dos componentes da prótese, em especial o componente acetabular, né? Uma outra grande causa, exato, né? O componente acetabular é aquele componente que fica fixo à bacia, à pelve do paciente, né? Em geral, esse é um dos grandes motivos, uma das principais causas da recorrência ou da repetição da luxação da prótese do quadril. Outras possíveis causas são a insuficiência da musculatura abdutora, então o músculo glúteo médio, o glúteo mínimo, são músculos que são extremamente importantes para o funcionamento adequado dessa prótese. Então, uma das principais causas, como eu disse, é o posicionamento incorreto ou inadequado. Então, esse posicionamento ele pode ser avaliado através de radiografias, mas, em geral, nós solicitamos uma tomografia computadorizada, que a gente consegue ter uma medição mais precisa, mais adequada do posicionamento dos componentes dessa prótese. E quando nós detectamos que existe, então, um posicionamento que está fora dos parâmetros adequados, então é necessário, então, nesses casos de recorrência da luxação, que a gente corrija o problema que foi detectado e que está levando a essa recorrência. Nesse caso específico, possivelmente um posicionamento inadequado do componente acetabular, né? Pela radiografia, sugere que está faltando um pouco de antiversão, a posição da taça do componente acetabular não está exatamente dentro do parâmetro que é o habitual. Então, essa é uma possível causa. Então, nesses casos de luxação recorrente, após a investigação adequada com os exames de imagem, e em si detectando um posicionamento inadequado, é necessária, então, a chamada revisão da artroplastia, ou revisão da prótese, que nada mais é do que, que nada mais é do que a remoção daquele componente que não foi colocado originalmente na melhor posição possível, com um novo componente, agora sim, na posição adequada. Como foi feito nesse caso? Então, nesse caso, a gente vê uma revisão acetabular. E existem algumas outras técnicas que a gente pode associar juntamente com a revisão do componente acetabular, que é a utilização de cabeças, né, protéticas de um diâmetro maior, essa é uma tendência grande, isso permite um maior movimento da articulação, sem que ocorra a luxação, e outros tipos de componentes, como, por exemplo, um acetábulo que tenha um insert ou um liner do tipo constrito ou de dupla mobilidade. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é muito técnico, mas, enfim, a gente tem diversos recursos para fazer com que essa articulação volte a ter a estabilidade necessária. Realmente, após, como o senhor mencionou, após a segunda cirurgia, esse paciente ele parou de ter os episódios de luxação e ele ficou bastante satisfeito. Então, é importante ter na mesa pessoas experientes, pessoas que, você vê pelo currículo, pessoas muito capazes que possam resolver o problema do doente e que tenha a solução. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores, as explanações que os senhores deram. É realmente uma honra ter pessoas de alto gabarito explicando o que pode acontecer e como tratar dessas complicações. Então, eu acho importante esse recado. Prótese do quadril é uma prótese que tem muito pouca complicação e, quando tem complicação, nós temos o tratamento correto. O mais importante é fazer o diagnóstico do que está dando errado e corrigir. E eu garanto para os senhores que aquele paciente agora está bastante satisfeito após a correção do problema. Mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Quadril, agradeço imensamente essas explicações, agradecemos imensamente a todo o gabarito que os senhores têm e eu me despeço dos senhores. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.
Corta.